Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Hoje nós estamos falando de 14 de abril de 2021 e vamos tratar da renovação do 15º estado de emergência que passa a vigorar em Portugal até o dia 30 de abril. Há dias atrás nós já havíamos feito um vídeo que tratava e que falava deste assunto, quando nós dizíamos que o senhor presidente da República encaminhou para o parlamento, encaminhou para o governo, a proposta de renovação, apenas alterando as datas. Só que nas entrelinhas nós podemos ver que há uma outra mensagem, e é isto que nós vamos mostrar na matéria que foi publicada pelo Diário de Notícias, agora à tarde aqui em Portugal. Então, vamos tratar um pouco deste assunto, mas antes eu queria rodar a introdução do nosso canal. Lembrando aos senhores, inscrevam-se no canal, deem o like aos nossos vídeos e marquem o sininho na página do YouTube para que nenhum material produzido e postado aqui pelo canal seja do seu desconhecimento. Por quê? Porque automaticamente o YouTube avisa aos senhores quando este vídeo está publicado. Ok? Então vamos rodar a nossa vinheta e em seguida voltamos com a matéria de hoje. Muito bem, então vamos falar agora sobre o 15º estado de emergência aprovado agora à tarde pelo Parlamento aqui em Portugal. Como nós dissemos há pouco, este assunto já havia sido objeto de um material aqui do canal, quando nós falávamos que o senhor presidente da República resolveu encaminhar ao Parlamento a proposta de reedição, de prorrogação do estado de emergência até o dia 30 de abril. E que esse estado de emergência não apresenta novidades em relação àquilo que já vinha sendo aplicado aqui em Portugal. Juntamente com o estado de emergência, está a vigorar o plano de desconfinamento. E neste meio todo, nós vamos então falar do quê? Vamos lembrar aos senhores ainda daquela situação que também já foi martelada e comentada, que seria a retomada dos voos entre Brasil, Portugal, Portugal, Brasil. Muita gente anunciou, né? Até o seu presidente se equivocou, disse que seria dia 9, o ministro falou que seria dia 14. Pois bem, hoje, dia 14 de abril, 18 horas e 52 minutos, e nada de notícias a respeito da reabertura dos voos Brasil-Portugal. Muito pelo contrário. Várias foram as notícias no dia de ontem que deram conta de que a França também realizou o seu último voo, tendo origem no Brasil. Portanto, o espaço aéreo francês também está fechado para voos oriundos do Brasil. E mais ainda, aqueles outros estados europeus que ainda recebiam voos do Brasil foram ontem, pode-se dizer, intimados pela União Europeia, no sentido de que também criem restrições à realização destes voos. Ou seja, começou com Portugal, foi para a Espanha, está na França, foi para a Alemanha, agora é recomendação da União Europeia para toda a Europa. Portanto, se você veio, muito bom, conseguiu chegar, melhor ainda. Agora, para quem não veio, para quem está do lado de fora e tem como origem o Brasil, as notícias não são boas. E quando falamos que as notícias não são boas, nós podemos ver neste material que iremos colocar aqui na tela em seguida, que foi trazido pelo Diário de Notícias e certamente outros jornais e outras mídias também, mas nós vamos trazer hoje o Diário de Notícias e vamos verificar que em nada se falou na retomada destes voos. O espaço aéreo continua fechado, em especial naqueles voos oriundos do Brasil. E falamos aqui de Brasil por quê? Porque é o nosso foco, é o nosso público-alvo. Ok?
Então vamos lá, vamos colocar a matéria aqui na tela. E a manchete já diz que Parlamento aprova 15º estado de emergência que vigora até 30 de abril. Aqui estão as informações relacionadas aos votos, quem votou a favor, quem não foi, enfim. O mais interessante disto tudo é uma manifestação do senhor ministro que vem aqui abaixo. Ministro Cabrita admite pausa, entre aspas, no desconfinamento. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, deixou no final do debate um aviso sobre a decisão do governo desta quinta-feira. Se for preciso travar o desconfinamento, será com base científica e decidido em Conselho de Ministros, podendo existir uma eventual pausa onde seja necessário. Após a reunião no Infarmed, o governo admitiu uma análise da situação pandêmica a nível mais local e regional. Registramos, vamos abrir aspas, que mais uma vez 80% dos deputados irão viabilizar o estado de emergência, disse o ministro, que coloca sucesso dos próximos 15 dias nas mãos dos portugueses. E é verdade, essa parte final aqui, nas mãos dos portugueses. Claro, não adianta o Estado liberar ou confinar se é o povo que anda na rua e que cumpre ou descumpre as ordens, que usa ou que não usa máscara. A participação do governo se encontra, evidentemente, na questão das vacinas, que já deveriam estar mais adiantadas. Isso também é público e notório. Todo mundo aqui já fala disso e todo mundo tem conhecimento disso. Esta é a parte do governo. É a culpa do governo. Mas mesmo assim, mesmo antes das vacinas, a gente já tinha tendência de baixa. Portanto, aquilo que era confinado, aquilo que era uma ordem de não sair de casa, fez efeito. Reduziu o número de infecções, reduziu o número de contaminados, o número de internados e o número de óbitos. Então isto foi importante. Liberou-se e já temos novamente um RT acima de 1, o que significa que os contágios estão novamente crescendo. Então pode haver pausa no desconfinamento em determinados pontos. Não vão deixar de desconfinar. Mas podem haver situações em que, em determinadas localidades e em determinados tipos de desconfinamento, determinadas regras de desconfinamento poderão ou ser travadas, como se diz aqui, ou seja, não terão continuidade, ou até poderá ser retomada a situação anterior. Então, aquilo que foi liberado passa a não mais ser liberado, volta para travar. E aquilo que poderia ser liberado numa próxima etapa, não o será. Então, essa é a flexibilidade que o governo tem em suas mãos, que o Estado tem em suas mãos, a partir do momento em que, mais uma vez, foi aprovado o estado de emergência pelo Parlamento. Esta área de manobra fica mais fácil e mais cômoda ao Estado português. Não é uma boa notícia para quem esperava aqui os voos, como nós já falamos no início. Por quê? Porque não se fala em reabertura e retomada dos voos que tenham origem no Brasil. E o motivo todo mundo já sabe, não é novidade alguma. É lamentável que seja desta forma, mas é assim. E o pior, não é, disto tudo, é que aquelas opções que vocês brasileiros ainda tinham de usar outros países da Europa como ponte para chegar a Portugal estão fechando dia a dia. Estão cercando dia a dia as possibilidades, as alternativas que existiam para com os voos que tinham origem no Brasil. Quem veio, veio. Quem não veio vai ter sérias dificuldades de conseguir um voo para entrar na Europa nos próximos dias. Era essa a notícia para hoje. Esperamos que as pessoas que se encontram em Portugal se conscientizem e que façam o uso das regras de distanciamento, que façam uso das máscaras, dentro da medida do possível e da disponibilidade, tomem as vacinas, para que isto realmente se mantenha da forma como está, ou melhore, o que é a esperança de todos e que é a vontade de todos. Que seja uma situação mais favorável e mais normal possível dentro dos próximos dias e das próximas semanas. Para que não haja um retrocesso no desconfinamento, para que o projeto do desconfinamento continue
e que seja possível de ser aplicado para todos os territórios, para todas as localidades de Portugal. Mas para isso é imprescindível a colaboração dos que aqui estão. Não é só o Estado. O Estado faz o que pode. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa, de nada adianta o Estado. Porque o Estado vai chegar à conclusão de que tem que trancar. E quem tranca é o Estado. E quem sofre somos nós. Portanto, é um jogo que temos que tratar como parceria. Sem parceria não se resolve esta situação. Em que pese os prejuízos que todos têm, inclusive os que ficam em casa, não só os que fecham os seus estabelecimentos, todos sofrem, todos têm consequências. Então, vamos nos dar as mãos e tentar sair dessa enrascada, esse é o termo que eu vou usar, enrascada em que o mundo se meteu. Um grande abraço a todos, muito sucesso, muito boa sorte. Vamos rodar a nossa tela final e esperamos que amanhã, ou depois de amanhã, as notícias mudem e sejam melhores do que as de hoje. Um grande abraço, sucesso e até a próxima.